A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e de lideranças. Eu sou a jornalista Amelina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caerte, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Viviane Ribeiro, que é tricologista, cosmetóloga, mentora e também proprietária da clínica Belevi. Viviane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A honra é minha, né, de estar aqui com vocês e falar, né, um pouco desse universo da tricologia, da terapia capilar, que muitas pessoas às vezes não entendem o que é tricologia, né? E aí a gente consegue explicar que é a ciência que estuda a saúde do folículo. E hoje é difícil, né, a gente pegar uma pessoa que não sofre com alguma displasia de pele no couro cabeludo ou até mesmo uma perda de cabelo. Exatamente. Antes da gente entrar nesse assunto específico, eu queria que tu contasse um pouquinho para mim da tua trajetória profissional, porque tu veio da enfermagem. Como é que foi essa tua transição para essa área? Exatamente. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Então, isso já nasceu comigo. Desde pequena, sempre tive esse olhar de cuidar. E isso me levou a ir para a área da enfermagem. Então, trabalhei muito tempo na área de laboratório. E chegou uma fase em que, sabe quando você fica meio desinquieta? E aí eu comecei a procurar outros recursos e eu me simpatizei com a parte da massoterapia. E aí a minha irmã falou assim, por que você não faz um curso de massoterapia? Eu trabalhava meio período na área da enfermagem e aí fui fazer o curso de massoterapia. E eu lembro que na época eu falei para ela, imagina, isso não é para mim. E, gente, eu mergulhei, tá? Comecei ali a desenvolver essa parte de massoterapia, depois fui estudar medicina chinesa, acupuntura. E me encantei. Acabei saindo da área da enfermagem, que eu também cuidava de pessoas, mas eu cuidava mais propriamente da doença. E hoje eu promovo saúde. Então, hoje eu trabalho muito com prevenção, com gerenciamento realmente, né, para que a pessoa não adoeça. Então, esse é o foco. Não necessariamente tratar a doença, mas sim o doente, né, para que ele não adoeça. E ali começou a minha trajetória. E eu sou uma pessoa que amo estudar, amo. Então, assim, mergulhei realmente nos estudos, mergulhei nas apostilas, mergulhei nos artigos. E chegou uma hora que eu vi, bom, a massoterapia está pouco ainda. E aí eu fui atrás e fui buscando. E aí entrei na faculdade de cosmetologia estética, né? Então, cursei o primeiro curso de cosmetologia em Florianópolis. Então, esse curso, ele tinha em Balneário Camboriú, pela Univale, e aí ele veio para Florianópolis, e aí eu vi um outdoor gigante, até aqui pertinho, eu estava descendo com o carro aqui, fazendo o balão aqui de Coqueiros, e tinha um outdoor gigante. E sabe quando você, tipo, olha aquele outdoor e assim, você se vê naquele ambiente, num período que quase não se falava, né? Há 2 décadas atrás, quase não se falava muito dessa parte de cosmetologia estética. A estética, ela era curso mais técnico, era curso de final de semana, e de repente veio uma graduação. E aí eu lembro que eu falei para o meu marido, para os meus filhos, os meus filhos eram pequenos e tal, e o meu marido, por que você não faz? E aí eu disse, será? E aí, esse será, gente, eu mergulhei, tá? E é extremamente importante essa questão de estudar, porque tu já vinha de uma formação. Exatamente. E aí não pensou 2 vezes e foi estudar mais e mais, porque a gente não para de estudar, né, Vivi? Exatamente. Eu acho que essa é a busca. Eu acho que o conhecimento, ele vai te libertando de muitas situações e vai te encorajando para você ir avançando cada vez mais. Então, quando você começa a aprender, você começa também a ver um nicho de mercado até de empreender também. Exato. E eu era CLT. Então, sair do CLT para empreender há 2 décadas atrás, era um desafio gigante, né? Então, assim, foi bem desafiador, né? Naquele momento, naquele processo, mas eu tive, assim, a graça de ter uma família que me impulsionou, né? Não, vai, corre, porque era uma jornada intensa. Então, eu trabalhava na área da saúde e comecei a estudar. Então, praticamente, eu ficava o dia inteiro fora, muitas vezes final de semana, estudando. Mas recompensa, sabe? A recompensa, ela acaba vindo.
É maravilhoso isso, porque tudo que eu aprendi dentro da enfermagem não neutralizou. Eu brinco que hoje eu sou uma profissional ISO 9000, porque eu trabalhei muito tempo no Laboratório Santa Luzia. E na época de 94 até 2000, eu fui funcionária do Laboratório Santa Luzia. E eles estavam implementando o ISO 9000 lá dentro. E aí eu brinco que eu vim uma profissional ISO 9000, porque você aprende a trabalhar com excelência, com processos, entregar sempre o teu melhor. E eu também aprendi lá atrás que entregar o melhor não é você ter tudo, mas é você entregar o teu melhor do que você tem naquele momento. Exato. E isso faz toda a diferença. Exato. Porque você vai mudando os ciclos e as coisas vão fluindo, as coisas vão vindo, vão acontecendo. E é muito diferente tu ser a pessoa que atende e tu ser a empresária, né? Como é que foi pra ti estar nesse papel? Porque, querendo ou não, tu faz parte das duas frentes, né? É a empresária, tem a clínica para manter, tem funcionários e, ao mesmo tempo, também atende. Como é que é essa duplicidade? Olha, não é fácil. É um desafio diário. Eu brinco que é um desafio diário, porque você liderar, você tem que ter um feeling grande, porque não é só você mandar. Você tem que motivar a tua equipe também. Vocês têm que estar na mesma visão, no mesmo propósito. Então, assim, quando uma pessoa hoje entra dentro da nossa clínica, ela tem que sentir essa visão e a nossa missão em todos os cantinhos lá dentro, em todos os processos, em todos os profissionais. Então, não tem essa divisão. Então, assim, hoje eu me orgulho muito da equipe que a gente formou. Né? Então, hoje nós temos vários profissionais que trabalham lá dentro com a mesma visão. A visão do cuidado, a visão da personalização, a visão da entrega, a visão única de que cada paciente, cada cliente, ele é único. Né? Ele pode chegar com uma queixa parecida. A gente recebe muitas pessoas, estou com o cabelo caindo, por exemplo, né? Mas a queda de cabelo é multifatorial. Então, a queda de cabelo ela pode ser igual para todos, mas o tratamento não. Ele é diferente. E aí, isso a gente tem que ter essa sensibilidade. E hoje eu vejo que a nossa equipe, ela tem e a gente consegue trabalhar com isso muito bem. Mas é um desafio. Eu estudo essa parte também, né? Essa transição, como você mesmo colocou, Vivi, como é que foi essa transição? De você sair de como CLT, você começar a empreender. E quando eu comecei sozinha. Né? Então, assim, depois é que as pessoas começaram a se conectar comigo e as coisas começaram a acontecer. E no início é bem desafiador, porque eu vinha de um momento onde eu fazia tudo sozinha e tudo estava na minha cabeça. E, de repente, você tem que tirar tudo da tua cabeça para poder delegar e dividir isso e as pessoas também cooperarem e também trazerem as suas ideias para que a gente consiga crescer todo mundo junto, né? Então, eu estou nesse momento. Eu acho que essa parte de empreender, a gente aprende muito. A gente, agora no ano de 2026, a gente teve uma nova visão. A gente está para um novo ciclo lá da clínica. A gente está crescendo bastante, né? Então, eu vejo que cada ano a gente está reestruturando e está ficando cada vez melhor. Na época da pandemia foi bem desafiador, ali em 2000. A gente teve que fechar as portas por um período, então foi bem desafiador, mas logo a gente voltou e as coisas começaram a fluir novamente. E a liderança é uma coisa que a gente aprende todos os dias, né? Mas dentro do teu caminho, tu também se tornou mentora, graças ao teu estudo, ao teu trabalho, e como é que é também essa visão? Porque é mais uma frente diferente, né? Ajudar outros profissionais a alavancarem seus negócios e as suas áreas, né? Então, como é que é para ti esse trabalho de mentoria? O trabalho de mentoria nasceu de um convite que eu tive de uma amiga que fez faculdade comigo. Ela tinha clínica, consultório e ela também dava aula. E aí ela dava aula na universidade e uma das professoras engravidou e ela precisava colocar alguém no local. E ela me mandou um WhatsApp perguntando, Vivi, você tem interesse? E na hora eu falei que não, porque não me via como uma pessoa para passar conhecimento. E aí ela me ligou, ela não desistiu de mim. Ela disse, Vivi, como assim? Tu é ótima no que tu faz, tu és excelente, estudei contigo, vejo a tua trajetória, como que não? E aí ela me convenceu a ir só para ficar no período do pós-parto daquela professora. E aí eu não saí mais. Então,
eu brinquei que ela me ofereceu uma cachaça que eu não consegui mais largar, né? E eu mergulhei, eu vi que realmente tudo que eu tinha conhecido, o conhecimento, tudo que eu tinha estudado, ele estava neutralizado dentro de mim. Eu precisava passar isso para outras pessoas, né? E isso foi muito bom, porque quando eu cheguei na sala de aula, eu vi a necessidade daqueles alunos de ter um educador que não só falasse da teoria, mas que tivesse a vivência da prática. E aí, como tu tinha feito a pergunta anterior, como é que é você trabalhar, porque você ainda atende, e ainda empreender, você ainda cuida de gerenciar uma equipe. E isso é maravilhoso. E aí foi onde eu foquei e eu comecei realmente a entrar nesse universo. Então, hoje eu não dou mais aula na universidade, mas hoje eu sou educadora nacional da Abratec, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Capilares e Tricologistas. Hoje eu ministro aula também no maior ecossistema em terapia capilar da América Latina, né, que é a DNA Academy, e dou as minhas mentorias também particulares, né, dentro da minha clínica. Então, hoje a minha clínica eu abro ela para que outros profissionais possam ter essa vivência, esse acesso e que eles economizem etapas e tempo. Então, tudo aquilo que eu errei e acertei, eu consigo hoje entregar redondinho, né, para o profissional, para que ele já comece dali a alavancar, né, o seu negócio e até mesmo seus atendimentos e o seu resultado. E isso é muito importante porque tu conhece todas as fases do processo. Não, hoje a gente vê muitos mentores que nunca passaram por aquilo, né? Então, tu passou por todas as áreas, estudou, errou, acertou, e isso também te chancela a ter um gabarito para fazer essas mentorias, né? Exatamente. E outra situação que quando a gente começa a empreender, no meio do caminho a gente tem o desânimo. Então você começa muito forte ali, você está com a mente, né, bem focada no que tu quer, aí chega uma hora que às vezes não acontece como o livro disse que ia ser. E aí você começa a desanimar, e aí começa a vir a dúvida no teu coração. Será que é para mim? E aí, nesse momento, é pegar a mão do profissional mesmo e dizer assim, vamos, porque vai dar certo. É um dia de cada vez. Então, se isso queima no teu coração, você não pode desanimar no primeiro obstáculo. Você tem que vencer, você tem que ter um olhar 360 para o teu negócio, né? Entender para onde você está caminhando, para onde você está indo. Eu comecei com a massoterapia. Na verdade, eu saí da enfermagem e fui para a massoterapia. Só que eu já tinha um radar grande e eu comecei a ver, bom, eu quero trazer agora a parte facial. Eu quero trazer agora a parte também da medicina chinesa. E tudo isso eu fui especializando, eu fui vendo esse nicho de mercado acontecer. Até que eu tive um problema no meu cabelo, comecei a perder muito cabelo. E aí eu pensei, bom, eu aprendi a cuidar do corpo, da face, agora eu vou ficar sem cabelo? Como assim? Aí, como uma autodidata, comecei a estudar, vi um nicho de mercado grandioso e acabei trazendo, né, para o meu negócio também a parte da tricologia e terapia capilar. Então, hoje a clínica, né, a Belevi, ela é uma clínica integrativa, né? Nós temos ali vários profissionais que atuam em várias áreas, então a gente cuida aí do organismo como um todo. E isso é bem relevante porque a estética, ela tem uma particularidade, que é a confiança do paciente, né? Vocês têm mais de 500 pacientes, atendimentos personalizados, mas como é que é essa aproximação, essa conquista da confiança das pessoas? Porque tu tá mexendo na imagem dela, né? Exatamente. E uma das situações que eu vejo que lá no passado foi bem forte para mim e hoje ainda é o boca a boca. Olha que loucura, né? A gente está hoje com uma explosão das redes sociais, mas o boca a boca, ele tem um peso muito importante e foi bem importante para mim quando eu comecei a trabalhar, né, na área. E as pessoas, elas falavam da Viviane, ai, olha só, lá eu faço meu tratamento, e as pessoas começaram a vir, começaram a se conectar, e começaram a trazer, né, os seus filhos, começaram a trazer seu esposo, e aquilo começou a crescer. Só que chegou um momento em que eu vi que eu estava muito só dentro da minha sala, dentro do meu mundinho ali, e eu tinha um desafio de estar na rede social, né, de estar ali, porque hoje eu vejo que é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta poderosa, né, que a gente tem que utilizar de forma sábia. E aí eu comecei realmente a entrar nesse meio também, comecei a expandir também para outras pessoas. Porque o que acontece? Alguém pode indicar o meu serviço para ti. Aí você vai pegar, bom, eu vou ver quem é essa pessoa, eu vou ver quem é essa clínica. Você vai entrar ali no Instagram para pelo menos ter
uma empatia, né? Eu gostei, eu vou ir, acho que não é para mim, não, né? Acho que ali é uma primeira entrada. E aí a gente tem que estar ali também, né? A gente precisa estar e se posicionar. Eu acho que o posicionamento, isso é muito importante. A gente vai se posicionando, as coisas vão acontecendo, vão se conectando e as coisas vão fluindo. E a gente tem que estar sempre buscando também, né? Eu sempre digo assim, não dá para parar. Tem que estar sempre buscando. E quem empreende hoje, a gente não pode ficar engessado. A gente precisa entender como que está esse mercado. Vivi, vamos falar de tricologia. Ela é uma palavra diferente, né? Mas como tu trouxe a ciência da parte capilar, das terapias. E aí, a gente vem num auge de transplante capilar, mas existem algumas formas de recuperar, bem como tu falou, do couro cabeludo. É para todo mundo? Como é que é essa área? Ótimo. A tricologia, muitas pessoas às vezes não entendem o que é, mas é a ciência que estuda a saúde capilar, ali do folículo, né, esse desenvolvimento. E de um tempo para cá, realmente, né, tem um boom aí dos transplantes capilares. Começou muito forte com a parte masculina, os homens começaram a procurar mais, mas hoje as mulheres também estão procurando. E nós temos hoje muitos recursos terapêuticos. E para a gente entender e direcionar esse paciente, se o caso dele é um transplante capilar, precisa fazer uma análise e uma avaliação. Porque o folículo, ele tem um ciclo de vida. Então, o folículo, né, o fio do cabelo, ele nasce, ele fica com a gente um período, depois ele adormece, ele morre e manda mensagem para um novo fio nascer. E existem pessoas que geneticamente elas nascem sem os receptores ali do DHT, que é a dihidrotestosterona. E isso causa um afinamento do fio. Então, tem pessoas que nem vê o cabelo cair, mas ela vê o cabelo ir afinando e indo embora. E às vezes entra um desespero. Meu Deus, eu tô ficando sem cabelo. Cada ano que passa, meu cabelo tá ficando mais fininho. A boa notícia é que tem tratamento. Tem como a gente entrar com uma intervenção, usar bloqueadores locais, né? Então, tem como a gente resgatar. Porém, a gente precisa analisar. Porque se esse folículo ele já está inativo, sem nascer cabelo, há mais de 10 anos, às vezes é difícil você ativar. Porque ele meio que ele vai cicatrizar, vamos dizer assim. Agora, se você identificou, tem 3 anos que eu vejo que meu cabelo está afinando, aí procura ajuda, porque tem como a gente, às vezes, entrar com uma intervenção, recuperar, sem precisar de um transplante. E tem casos que realmente a gente vai direcionar realmente para um transplante capilar, mas mesmo fazendo transplante precisa ter esse olhar e esse cuidado. Até para acalmar o coração de quem vai ver, né, a nossa conversa depois, essa parte genética, ela vai influenciar 30%. 70% é o nosso estilo de vida. E hoje o nosso estilo de vida é muito acelerado. A gente não está mais conseguindo dormir direito, a gente não se alimenta direito, a questão do estresse, né? Então, assim, é muito alto e tudo isso favorece a perda do cabelo. E aí, quando você vai num profissional, o profissional ele vai analisar, vai direcionar e vai junto com o cliente direcionar a melhor forma de tratamento para ele. Então, o tratamento em si não é só aplicar um tônico ou usar um shampoo. O tratamento, muitas vezes, você precisa gerenciar o teu dia a dia, ter escolhas melhores, né? E tudo isso a gente consegue ajudar, né? Através da tricologia e da terapia capilar. Vivi, e para as mulheres que são gestantes, porque a gente vê muitos homens preocupados, né, com a queda de cabelo, mas as mulheres também são afetadas. E gestantes, mães que estão amamentando ou com algum problema hormonal, isso tudo tem como reverter? Tem como ter um tratamento acompanhando também ou tem que esperar? Amo essa tua pergunta, porque eu fui vítima dessa questão hormonal. Foi o que me levou a ir para a tricologia. Eu tive um climatério bem intenso e isso fez uma perda de cabelo bem importante, onde eu fiquei com falhas na minha cabeça. E aí eu comecei a procurar. Eu ia na parte médica, era medicamento. Eu ia na parte de salão, era embelezamento. E eu senti falta daquele meio termo, né? E aí eu conheci a tricologia. E aí eu mergulhei nesse universo. Então, para as pessoas que estão passando por uma fase, como você falou, num pós-parto, que está tendo uma perda de cabelo, ela está sofrendo ali com um eflúvio. E se essa mulher ela já sofre com uma predisposição genética à calvície, isso acentua mais.
é desesperador. Então, ela precisa, sim, ter um auxílio e um ajuste nesse momento. Mulheres, ou não somente mulher, mas que faz a bariátrica, por exemplo, ela vai ter um déficit nutricional importante. Então, ela precisa também ter um acompanhamento aí de um profissional para que ela consiga produzir cabelo. Porque o cabelo, ele é essencial, mas ele não é vital. A gente gosta de ter o cabelo na cabeça. Mas a gente consegue viver sem cabelo, senão a gente não via carecas andando pela rua. Vamos pensar assim. E aí isso mexe muito, né, com a nossa autoestima. Então a gente precisa sim entrar com uma intervenção, cuidar, gerenciar melhor. E as mulheres na menopausa e climatério também, que foi o meu caso. No climatério eu tive essa desordem e eu perdi o cabelo. E a resposta é, a gente consegue recuperar, porque eu tô cabeluda. Então, a gente consegue recuperar com a intervenção correta, fazendo esse ajuste nutricional, modulando a parte hormonal, né? E tudo isso precisa ser acompanhado. Porque não tem como dizer, toma esse medicamento que vai te ajudar ou esse suplemento. Porque cada caso, ele é único. A gente precisa olhar de uma forma global, entender o que aquele corpo está querendo dizer. Porque eu vou dizer uma coisa para ti, que se tu não sabia, eu vou te falar hoje. Cabelo é fofoqueiro. Cabelo, ele é fofoqueiro. Ele vai dizer que alguma coisa não está bem no nosso corpo. Então, ele é um sinalizador. E aí, a gente precisa realmente entender o que ele está tentando dizer. Perfeito, Vivi. A gente está chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente, porque eu tô achando muito curioso e adorando a nossa conversa, mas eu quero te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo antes da gente encerrar. Excelente. A parte hoje, né, que a gente tem vivido, né, de tanta correria, é tanta instabilidade, a gente liga a televisão, é tanta informação, que às vezes a gente fica até meio perdido, né, porque a gente não sabe, porque tudo é bom e tudo é ruim. Tudo depende. Então, a gente ter esse olhar para dentro de nós, entender, né, nos respeitar, eu acho que isso é básico. Então, se você, né, que está ouvindo esse podcast, está sofrendo aí com uma queda de cabelo ou com alguma desordem, né, no seu couro cabeludo, você não está sozinho, né? Procure um profissional, procure ajuda, procure entender o que o teu corpo está tentando dizer, né, mas não sofra sozinho, né? Então, assim, procure realmente um profissional para pegar na tua mão e para te ajudar nesse momento. Perfeito, muito obrigada mais uma vez, Vivi. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE,